visto que muitos empreenderam a elaborar uma narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra, também eu, Teófilo excelentíssimo, depois de tudo atentamente investigado desde a sua origem, te escrevi por ordenação, para que conheças a certeza das coisas em que foste instruído. Havia, nos dias de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote, chamado Zacarias, da ordem de Abias, e sua mulher era das filhas de Arão, e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, e andavam irrepreensíveis em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no santuário do Senhor, para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava orando fora, à hora do incenso. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá adiante dele no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. E disse Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois sou velho, e minha mulher é avançada em idade. E, respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar, e te dar estas boas novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar, até o dia em que estas coisas venham a acontecer, pelo que não acreditaste nas minhas palavras, que se cumprirão no seu tempo. E o povo estava esperando a Zacarias, e admirava-se de demorar-se tanto no santuário. E, saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que viram uma visão no santuário, porque ele lhes fazia sinais, e ficou mudo. E aconteceu que, cumpridos os dias do seu ministério, se retirou para sua casa. Depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e se ocultou durante 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, quando se inclinou para mim, para me tirar o vitupério entre os homens. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E, entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ela, porém, ao ouvir isso, perturbou-se muito, e pensava que saudação seria esta. E disse-lhe o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás em teu ventre, e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso, pois não conheço homem algum? E, respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre-te o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice, e está a 6ª hora para ela, a que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, levantou-se Maria, e foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ouvindo Isabel a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou em alta voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto, que venha a mim a mãe do meu Senhor? Pois eis que, logo que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança saltou de alegria no meu ventre. E bem-aventurada és tu que creste, porque haverá cumprimento do que te foi dito da parte do Senhor. E disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva. Pois eis que, desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada.
Porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Fez poderosos feitos com o seu braço, espalhou os soberbos no pensamento do seu coração, depois dos tronos os poderosos e exaltou os humildes, a ceia de bens saciou os famintos, e despediu vazios os ricos. Socorreu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua descendência, para sempre. E ficou Maria com ela cerca de 3 meses, e voltou para sua casa. E cumpriu-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor lhe tinha mostrado grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que, no 8º dia, vieram circuncidar o menino, e o chamaram Zacarias, como o nome de seu pai. E, respondendo sua mãe, disse: Não, mas será chamado João. E disseram-lhe: Não há ninguém na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai, como queria que se chamasse. E, pedindo uma tabua, escreveu, dizendo: João é o seu nome. E todos se maravilharam. E logo se abriu a sua boca e a sua língua, e falou, bendizendo a Deus. E todos os que moravam em redor deles ficaram possuídos de temor, e em todas as montanhas da Judéia se divulgou a notícia de todas estas coisas. E todos os que as ouviam, as conservavam no coração, dizendo: Que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo, e profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos levantou uma salvação potente na casa de seu servo Davi, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para mostrar misericórdia a nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança, e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de nos conceder, que, livres da mão dos nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça diante dele, todos os dias da nossa vida. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás diante da face do Senhor para preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente das alturas nos visitou, para alumiar aos que estão sentados em trevas e em sombra de morte, para guiar os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e esteve nos desertos até ao dia da sua manifestação a Israel. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo o mundo se alistasse. Este alistamento foi o primeiro, sendo Quirino governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua cidade. E subiu também José, da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que devia dar à luz, e ela deu à luz o seu filho primogênito, e o envolveu em faixas, e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. E havia naquela mesma região pastores que estavam nos campos, guardando seus rebanhos durante a vigília da noite. E eis que o anjo do Senhor se pôs junto deles, e a glória do Senhor os envolveu de resplendor, e tiveram grande temor. Mas o anjo lhes disse: Não temais, porque eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: encontrareis a criança envolta em faixas, deitada numa manjedoura. E logo apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E aconteceu que, ausentando-se os anjos deles para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém, e vejamos isto que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José, e a criança deitada na manjedoura. E, vendo-a, divulgaram a palavra que lhes fora dita a respeito deste menino. E todos os que ouviram se admiraram das coisas que os pastores lhes disseram. Mas Maria guardava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora dito. E, cumprindo-se 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, que lhe fora posto pelo anjo antes de ser concebido. E,
como se completassem os dias da purificação deles, conforme a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo macho que abrir a madre será santificado ao Senhor, e para darem a oferta, segundo o que está dito na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. E eis que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, e este homem era justo e piedoso, aguardando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E, pelo Espírito, foi ao templo. E, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem por ele conforme o costume da lei, Simeão o tomou nos braços, e louvou a Deus, e disse: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e para a glória do teu povo Israel. E José e sua mãe estavam maravilhados das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou, e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e para o levantamento de muitos em Israel, e para sinal que será contraditado. Sim, uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E havia também uma profetisa, chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era ela de idade muito avançada, e, vivendo com o marido 7 anos desde a sua virgindade, e sendo viúva de quase 84 anos, não se apartava do templo, servindo a Deus com jejum e orações, noite e dia. Esta, apresentando-se, na mesma hora, dava graças a Deus, e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. E, quando cumpriram tudo segundo a lei do Senhor, voltaram para Galiléia, para sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E iam os seus pais todos os anos a Jerusalém, à festa da Páscoa. E, quando ele completou 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. E, terminados os dias, ao voltar, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que o soubessem José e sua mãe. E, pensando eles que estivesse na comitiva, andaram caminho de um dia, e o buscaram entre os parentes e conhecidos. E, não o achando, voltaram a Jerusalém, à procura dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. E, quando viram, se maravilharam, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Eis que teu pai e eu, angustiados, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que me procuráveis? Não sabeis que me convém estar na casa de meu pai? Mas eles não entenderam as palavras que lhes dissera. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava todas estas palavras no seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, e em estatura, e em graça diante de Deus e dos homens. No 15º ano do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e Filipe, seu irmão, tetrarca da Itureia e da Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, no tempo do sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. E foi por toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento, para a remissão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será preenchido, e todo monte e outeiro serão abaixados, e os caminhos tortuosos serão endireitados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, as multidões que saíam para serem batizadas por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, portanto, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode levantar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. E as multidões o interrogavam, dizendo: Que faremos, pois? E, respondendo ele, dizia-lhes: Quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver comida, faça da mesma maneira. E também vieram publicanos para ser batizados, e disseram-lhe: Mestre, que faremos nós? E ele lhes disse: Não cobreis mais do que o que vos está ordenado.
E perguntaram-lhe também alguns soldados, dizendo: E nós, que faremos? E ele lhes disse: A ninguém façais violência, nem calumnieis, e contentai-vos com o vosso soldo. Como o povo estava em expectação, e todos inquiriram no seu coração a respeito de João, se não seria ele o Cristo, respondeu João, dizendo a todos: Eu vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá está na sua mão, e ele limpará a sua eira, e recolherá o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E, advertindo, exortava o povo de muitas outras coisas, e lhes anunciava as boas novas. Mas, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todos os males que Herodes tinha feito, acrescentou a todos estes também esta: prendeu João na prisão. E aconteceu que, sendo batizado todo o povo, também Jesus, tendo sido batizado e orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como uma pomba, e veio uma voz do céu, dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E Jesus, quando começou, tinha cerca de 30 anos, sendo, como se supunha, filho de José, filho de Eli, filho de Matatias, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Simeão, filho de José, filho de Jonã, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maat, filho de Matatias, filho de Matatias, filho de Simeão, filho de Eliezer, filho de José, filho de Simeão, filho de Fanuel, filho de Aixa, filho de Ezequia, filho de Amós, filho de Ezequia, filho de David, filho de Jesse, filho de Matatia, filho de Aisa, filho de Ezequia. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Nada comeu nesses dias, e, depois de acabados, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem. E, levando-o a um monte alto, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque a mim me foi entregue, e dou-a a quem quero. Se, portanto, me adorares, tudo será teu. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. E o diabo o levou a Jerusalém, e o pôs sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Dito está: Não tentarás o Senhor, teu Deus. E, acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele até um outro tempo. E Jesus, no poder do Espírito, voltou para Galiléia, e a sua fama correu por toda a região em redor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E foi para Nazaré, onde fora criado. E, conforme o seu costume, entrou na sinagoga no dia de sábado e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e, abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. E, fechando o livro, o devolveu ao assistente e sentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? E disse-lhes: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo, faz também aqui na tua terra tudo o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva em Sarepta de Sidom. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga se encheram de ira, ouvindo estas coisas, e levantando-se, o lançaram fora da cidade, e o conduziram até ao cimo do monte em que a cidade deles estava edificada, para o precipitarem de lá abaixo. Mas ele, passando por entre eles, retirou-se.
E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E espantavam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cale-te, e sai dele. E, lançando-o no meio da sinagoga, o demônio saiu dele, sem lhe fazer mal algum. E todos se espantaram, e diziam uns aos outros: Que palavra é esta, que até os espíritos imundos dá-lhe ordens, e eles saem? E a sua fama se divulgava por todos os lugares da redondeza. E, levantando-se, saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. E a sogra de Simão estava enferma, e com grande febre, e rogaram-lhe por ela. E, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e ela deixou. E, levantando-se logo, o servia. E, ao pôr do sol, todos os que tinham doentes de várias doenças os traziam a ele, e ele, pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Também saíam demônios de muitos, clamando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Mas ele os repreendeu e não lhes permitia falar, porque sabiam que ele era o Cristo. E, quando o dia se fez, saiu e foi para um lugar deserto. E o povo buscava, e chegaram até ele, e o detiveram, para que não os deixasse. Mas ele lhes disse: Também a outras cidades devo anunciar o evangelho do reino de Deus, porque para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia. E aconteceu que, ao apertar-se a multidão sobre ele para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos que estavam à beira do lago, mas os pescadores, tendo descido deles, lavavam as redes. E, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra, e, assentando-se, ensinava o povo desde o barco. E, quando acabou de falar, disse a Simão: Faste ao largo, e lança as vossas redes para pescar. E, respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. E, fazendo assim, apanharam uma grande quantidade de peixes, e as redes se rompiam. E fizeram sinais aos seus companheiros, que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E eles foram, e encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique. E, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou homem pecador. Pois a surpresa se apoderara de ele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E, de igual modo, também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, trazendo os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E aconteceu que, estando ele numa cidade, eis que veio um homem cheio de lepra, e, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto, e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero, fica limpo. E logo a lepra o deixou. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas, vai, mostra-te ao sacerdote, e oferece pela tua purificação, como Moisés ordenou, para lhe servir de testemunho. Mas, mais se divulgava sua fama, e grandes multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas das suas doenças. Ele, porém, retirava-se para os desertos e orava. E aconteceu que, num daqueles dias, ele estava ensinando, e estavam sentados ali fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, de Judeia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele, para curar. E eis que uns homens, que traziam em uma cama um homem que estava paralítico, procuravam maneira de o introduzir e pô-lo diante dele. E, não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subiram ao telhado e, por entre as telhas, o desceram com a cama, para o meio, diante de Jesus. E, vendo-lhes a fé, disse: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a pensar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Mas, conhecendo Jesus os seus pensamentos, respondeu, dizendo-lhes: Que pensais no vosso coração? Qual é mais fácil, dizer: Os teus pecados te são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa.
E imediatamente, levantando-se diante deles, tomou a cama em que estava deitado e foi para sua casa, glorificando a Deus. E todos se admiraram, e glorificavam a Deus, e estavam cheios de temor, dizendo: Hoje vimos coisas extraordinárias. Depois disso, saiu, e viu um publicano chamado Levi, sentado na alfândega, e disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E Levi fez-lhe um grande banquete em sua casa, e havia uma grande multidão de publicanos e de outros que estavam à mesa com eles. Mas os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E disseram-lhe: Os discípulos de João jejuam muitas vezes e fazem orações, e os dos fariseus da mesma maneira, mas os teus discípulos comem e bebem. E Jesus lhes disse: Podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Mas dias virão em que o esposo lhe será tirado. Então, naqueles dias, jejuarão. E disse-lhes também uma parábola: Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, senão que, rompendo-a, o novo tira parte da velha, e fica pior o rasgão. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres, e derramará, e os odres se perderão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o velho, deseja o novo, porque diz: o velho é melhor. E aconteceu que, num sábado, passou pela lavoura, e os seus discípulos arrancaram espigas, e, comendo-as, as esfregavam nas mãos. E alguns dos fariseus disseram: Por que fazeis o que não é lícito no sábado? E, respondendo Jesus, disse-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que estavam com ele, como entrou na casa de Deus, e tomou os pães da proposição, e os comeu, e deu também aos que com ele estavam, os quais não lhes era lícito comer, senão só aos sacerdotes. E dizia-lhes: O Filho do Homem até do sábado é Senhor. E aconteceu que, em outro sábado, entrou na sinagoga e ensinava. E estava ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus observavam-no, para verem se o curaria no sábado, para que o acusassem. Mas ele, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e põe-te no meio. E ele se levantou e pôs-se em pé. Então Jesus lhe disse: Eu vos pergunto, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou destruir? E, olhando para todos ao redor, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele assim fez, e a mão lhe foi restaurada. E ficaram cheios de furor, e discutiam entre si o que fariam a Jesus. E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E, quando era dia, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, a quem também chamou Pedro, e a seu irmão André, e Tiago, e João, e Filipe, e Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. E, descendo com eles, parou num lugar plano, onde estava uma grande multidão de seus discípulos, e uma grande multidão do povo de toda a Judeia, e de Jerusalém, e da costa de Tiro e Sidom, que tinham vindo para ouvi-lo e serem curados das suas doenças, e os que estavam atormentados de espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque dele saía a virtude, e curava a todos. E disse a seus discípulos: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós os que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e, quando vos excomungarem, e, quando vos ultrajarem, e rejeitarem o vosso nome como maldito, por causa do Filho do Homem. Exultai naquele dia, e alegrai-vos, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, pois assim faziam os seus pais aos falsos profetas. Mas a vós, os que ouvi, digo: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, e orai pelos que vos caluniam. E ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra,
e ao que tomar o teu manto, não o impeças de levar também a túnica. Dá a todo o que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não o tornes a pedir. E como quereis que os homens vos façam, assim fazei-lhe vós também. E, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Também os pecadores amam os que os amam. E, se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que galardão tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E, se emprestardes àqueles de quem esperais receber, que galardão tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Mas amai os vossos inimigos, e fazei-lhes bem, e emprestai, não esperando deles nada. E grande será o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. E não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoados, e sereis perdoados. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, e transbordante, vos deitarão no regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, vos medir-se-á. E disse-lhes uma parábola. Pode um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é mais do que o mestre, mas todo aquele que for bem instruído será como seu mestre. E por que olhas tu para o argueiro que está na mão do teu irmão, e não reparas na trave que está na tua? Como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o argueiro que está na tua mão, não vendo tua trave que está na tua? Hipócrita! Tira primeiro a trave da tua mão, e então verás claramente para tirar o argueiro que está na mão do teu irmão. Porque não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom tira do bom tesouro do coração o que é bom, e o homem mau, do mau tesouro do coração, tira o que é mau, porque da abundância do coração fala a boca. Porque, quem de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular os gastos, para ver se tem o suficiente para acabar? Para que, depois de haver posto o alicerce e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo, este homem começou a edificar, e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro a considerar se com 10.000 pode sair ao encontro daquele que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe embaixadores, e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas, se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Nem para a terra nem para o monturo serve, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aconteceu que, depois de terminar todos os seus discursos ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, à morte. E, ouvindo falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. E, chegando eles a Jesus, rogavam-lhe instantes, dizendo-lhe, ele é digno de que lhe o faças, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E Jesus foi com eles. E, quando já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos, dizendo-lhe, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu teto. Por isso, nem mesmo me julguei digno de ir ter contigo, mas diz a palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob as minhas ordens, e digo a um, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isto, e ele faz. E, ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse, digo-vos que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E, voltando para casa, os que foram enviados encontraram o servo são. E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E, quando era dia, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, a quem também chamou Pedro, e a seu irmão André, e Tiago, e João, e Filipe, e Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. E, descendo com eles, parou num lugar plano, onde estava uma grande multidão de seus discípulos, e uma grande multidão do povo de toda a Judéia, e de Jerusalém, e da costa de Tiro e Sidom, que tinham vindo para ouvi-lo e serem curados das suas doenças, e os que estavam atormentados de espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque dele saía virtude,
e curava a todos. E disse a seus discípulos: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós os que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e, quando vos excomungarem, e, quando vos ultrajarem, e rejeitarem o vosso nome como maldito, por causa do Filho do Homem. Exultai naquele dia, e alegrai-vos, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, pois assim faziam seus pais aos falsos profetas. Mas a vós, os que ouvi, digo: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, e orai pelos que vos caluniam. E ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tomar o teu manto, não o impeças de levar também a túnica. Dá a todo o que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não o tornes a pedir. E como quereis que os homens vos façam, assim fazei-lhe vós também. E, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Também os pecadores amam os que os amam. E, se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que galardão tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E, se emprestardes àqueles de quem esperais receber, que galardão tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Mas amai os vossos inimigos, e fazei-lhes bem, e emprestai, não esperando deles nada. E grande será o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. E não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoados, e sereis perdoados. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, e transbordante, vos deitarão no regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, vos medir-se-á. E disse-lhes uma parábola: pode um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é mais do que o mestre, mas todo aquele que for bem instruído será como seu mestre. E por que olhas tu para o argueiro que está na mão do teu irmão, e não reparas na trave que está na tua? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o argueiro que está na tua mão, não vendo tua trave que está na tua? Hipócrita! Tira primeiro a trave da tua mão, e então verás claramente para tirar o argueiro que está na mão do teu irmão. Porque não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom tira do bom tesouro do coração o que é bom, e o homem mau, do mau tesouro do coração, tira o que é mau, porque da abundância do coração fala a boca. Porque, quem de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular os gastos, para ver se tem o suficiente para acabar? Para que, depois de haver posto o alicerce e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a edificar, e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro a considerar se com 10.000 pode sair ao encontro daquele que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe embaixadores, e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas, se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Nem para a terra nem para o monturo serve, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aconteceu que, depois de andar ele de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos maus e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que lhe serviam de seus bens. E ajuntando-se uma grande multidão, e os que de cada cidade iam a ele, disse por parábola: o semeador saiu a semear a sua semeadura, e, enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre a pedra, e, nascida, secou-se, porque não tinha umidade. E outra caiu no meio dos espinhos, e, crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e, nascendo, frutificou a 100 por 1.
Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros, por parábolas, para que, vendo, não vejam, e, ouvindo, não entendam. Esta é, pois, a parábola: a semente é a palavra de Deus. E os que estão à beira do caminho são os que ouvem, e vem o diabo, e tira-lhes a palavra do coração, para que não creiam e se salvem. E os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas estes não têm raiz, acreditam por algum tempo, e, na hora da tentação, apostatam. E a que caiu entre os espinhos são os que ouviram, mas, indo no seu caminho, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não levam fruto algum. Mas a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, a retêm num coração bom e honesto, e dão fruto com perseverança. Ninguém, depois de acender a candeia, a cobre com um vaso, nem a põe debaixo da cama. Antes, a põe no candeeiro, para que os que entram vejam a luz. Porque não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido e manifesto. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver, será dado, e a qualquer que não tiver, até o que pensa que tem será tirado. E disse-lhes uma parábola: pode um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é mais do que o mestre, mas todo aquele que for bem instruído será como seu mestre. E por que olhas tu para o argueiro que está na mão do teu irmão, e não reparas na trave que está na tua? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o argueiro que está na tua mão, não vendo tua trave que está na tua? Hipócrita! Tira primeiro a trave da tua mão, e então verás claramente para tirar o argueiro que está na mão do teu irmão. Porque não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom tira do bom tesouro do coração o que é bom, e o homem mau, do mau tesouro do coração, tira o que é mau, porque da abundância do coração fala a boca. Porque, quem de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular os gastos, para ver se tem o suficiente para acabar? Para que, depois de haver posto o alicerce e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a edificar, e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro a considerar se com 10.000 pode sair ao encontro daquele que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe embaixadores, e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas, se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Nem para a terra nem para o monturo serve, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E, chamando a si os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para curar doenças. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não tomeis nada para o caminho, nem bordão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, e não tenhais 2 túnicas. E, em qualquer casa onde entrardes, fica nela, e dali sai. E, onde quer que não vos receberem, saindo daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. E saíram, e percorriam as aldeias, anunciando o evangelho e curando por toda parte. E Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que Jesus havia feito, e estava perplexo, porque alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, e outros: Elias apareceu, e outros: um dos antigos profetas ressuscitou. Mas Herodes disse: João, eu mandei decapitar. Quem é este de quem ouço tais coisas? E procurava vê-lo. E, ao voltar, os apóstolos contaram-lhe tudo o que tinham feito. E, tomando-os consigo, retirou-se para uma cidade chamada Betsaida. E, quando as multidões souberam, seguiram-no. E ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E, começando a ser tarde, os 12 se aproximaram dele, dizendo: despede a multidão, para que, indo às aldeias e aos campos ao redor, se hospedem e se abasteçam, pois aqui estamos em lugar deserto. E ele lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. E disseram: não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, a menos que nós mesmos vaiamos e compremos comida para toda esta gente. Porque eram quase 5.000 homens. E disse a seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50. E fizeram assim, e todos se assentaram.
E, tomando 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, os abençoou e partiu-os, e deu aos discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos, e se saciaram, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 12 cestos. E aconteceu que, perguntando ele aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem as multidões que eu sou? E, respondendo, disseram: João Batista, mas outros, Elias, e outros, que um dos antigos profetas ressuscitou. E ele lhes disse: E vós, quem dizeis que eu sou? E, respondendo Pedro, disse: O Cristo de Deus. E, advertindo-os, mandou-lhes que a ninguém dissessem isto, dizendo: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado pelos anciãos, e pelos príncipes dos sacerdotes, e pelos escribas, e seja morto, e no terceiro dia ressuscite. E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Porque, qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Pois, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder ou destruir a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, de tal se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum passarão a morte, sem que vejam o reino de Deus. E aconteceu que, uns 8 dias depois destas palavras, tomou ele a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte para orar. E, enquanto orava, a aparência do seu rosto se alterou, e a sua veste resplendeu de brancura. E eis que falavam com ele 2 varões, os quais eram Moisés e Elias, os quais, aparecendo em glória, falavam da sua morte, que havia de cumprir-se em Jerusalém. Mas Pedro e os que estavam com ele estavam pesados de sono, e, quando se despertaram, viram a sua glória, e os 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que, ao separarem-se deles, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui, e façamos 3 tendas, uma para ti, e uma para Moisés, e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E, estando ele ainda a falar, veio uma nuvem que os cobriu, e deles veio uma voz, dizendo: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E, ao ouvirem eles, ficaram em silêncio, e não disseram a ninguém naqueles dias nada do que tinham visto. E aconteceu que, no dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão ao encontro deles. E eis que um homem da multidão exclamou, dizendo: Mestre, rogo-te que olhes para o meu filho, pois é o único que tenho. E eis que um espírito o apodera, e de repente grita, e o sacode com violência, e o faz espumar, e, com dificuldade, se afasta dele, e o deixa. E, rogando aos teus discípulos que o expelissem, não puderam. E, respondendo Jesus, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Trazei-me aqui o teu filho. E, estando ele ainda a aproximar-se, o demônio o derrubou, e o sacudiu com violência. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo, e curou o menino, e o entregou ao Pai. E todos se admiravam da grandeza de Deus. E, enquanto todos se maravilhavam de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Ponde em vossos ouvidos estas palavras, porque o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam esta palavra, e tinha-lhe sido encoberta, para que não a entendessem, e temiam perguntar-lhe acerca desta palavra. E houve entre eles uma disputa sobre qual deles seria o maior. E Jesus, conhecendo os pensamentos do seu coração, tomou uma criança e a colocou ao seu lado, e lhes disse: Qualquer que receber esta criança em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que me receber, recebe aquele que me enviou, porque o que é o menor entre vós todos, esse é o maior. E João, respondendo, disse: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, e nós lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse: Não o proibais, porque quem não é contra vós é por vós. E aconteceu que, quando se ia cumprindo o tempo em que havia de ser recebido, ele firmou o rosto para ir a Jerusalém, e enviou mensageiros à sua frente. E, indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe preparar a passagem. Mas não o receberam, porque o seu rosto era como de quem ia para Jerusalém. E, vendo isto, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu, e os consuma, como fez Elias? Mas ele, voltando-se, repreendeu-os, dizendo: Não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para perder as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, um homem lhe disse: Seguir-te-ei por onde quer que fores.
E Jesus lhe disse: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. E ele lhe respondeu: Senhor, deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. E Jesus lhe disse: Deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. E outro também lhe disse: Senhor, segue-te-ei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Depois disto, o Senhor designou ainda 70 outros e os enviou 2 a 2 diante dele a todas as cidades e lugares aonde ele estava para ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da messe que envie trabalhadores para sua messe. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e saudai a ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: Paz seja nesta casa. E, se ali houver algum filho da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão, ela voltará para vós. Fica na mesma casa, comendo e bebendo o que ali houver, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for posto diante, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: Chegou a vós o reino de Deus. Mas, quando entrardes numa cidade e não vos receberem, saí para as ruas, e dizei: Até o pó da vossa cidade que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós. Mas sabei isto, que o reino de Deus está perto de vós. Digo-vos que naquele dia será mais tolerável para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque, se em Tiro e em Sidom se tivessem feito os milagres que se fizeram em vós, há muito tempo que se teriam arrependido, assentando-se em saco e cinza. Por isso, no juízo, será mais tolerável para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te exaltas até ao céu, serás precipitada até ao inferno. Quem vos ouve a vós, a mim ouve, e quem vos despreza a vós, a mim despreza, e quem a mim me despreza, despreza aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se nos sujeitam em teu nome. E ele lhes disse: Eu vi a Satanás, como raio, cair do céu. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Contudo, não vos regozijeis disso, mas regozijai-vos antes de que os vossos nomes estão escritos nos céus. Naquela mesma hora, exultou Jesus no Espírito Santo, e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai, e quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E, voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Porque eu vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. E eis que se levantou um doutor da lei, tentado, e dizendo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como leis? E, respondendo ele, disse: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isso, e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E, respondendo Jesus, disse: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram, e, espancando, se foram, deixando-o meio morto. E aconteceu que descia pelo mesmo caminho um sacerdote, e, vendo, passou de largo. E semelhantemente um levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou de largo. Mas um samaritano, que viajava, chegou perto dele, e, vendo, moveu-se de íntima compaixão, e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e, pondo sobre o seu cavalo, levou-o à estalagem, e cuidou dele. E, no dia seguinte, tirou 2 denários, e deu ao estalajadeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e, tudo que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele? E Jesus lhe disse: Vai, e faz o mesmo.
E aconteceu que, indo eles a caminho, entrou em uma aldeia, e uma mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. E esta tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Mas Marta andava distraída com muito serviço, e, aproximando-se dele, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Dize-lhe que me ajude. E, respondendo-lhe, disse Jesus: Marta, Marta, andas ansiosa e te preocupas com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E aconteceu que, estando ele em certo lugar a orar, quando acabou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, assim como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. E disse-lhes: Qual de vós terá um amigo, e, indo ter com ele à meia-noite, lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem, e não tenho o que lhe oferecer. E, se, dentro de casa, o responder, dizendo: Não me importunes, já está fechada a porta, e os meus filhos comigo estão em cama, não posso levantar-me para tos dar? Digo-vos que, se ele não se levantar para lhos dar, por ser seu amigo, pelo menos, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. E eu vos digo: pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e achareis, batei, e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual é o pai entre vós, que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ou, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. E, expulsando um demônio mudo, sucedeu que, saindo o demônio, o mudo falou, e as multidões se admiraram. Mas alguns dentre eles disseram: Ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando-o, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será desolado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás também se dividir contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Por que dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu? E, se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulsa os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o homem forte, bem armado, guarda sua casa, em segurança está tudo o que possui. Mas, quando é mais forte do que ele, vem sobre ele e vence-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava, e distribui os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares secos, buscando descanso, e, não o achando, diz: Voltarei para minha casa, de onde saí. E, quando chega, encontra-a varrida e adornada. Então vai, e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e, entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão lhe levantou a voz, e disse-lhe: Bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus, e aguardam. A isso se ajuntou a multidão, e começou a dizer: Esta geração é má, ela pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas o profeta. Pois, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, também o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração, e os condenará, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui quem é maior do que Salomão. Os homens de Ninive se levantarão no juízo com esta geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui quem é maior do que Jonas. Ninguém, acendendo uma candeia, a põe em lugar oculto, nem debaixo de um alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Portanto, quando teu olho for bom, também todo o teu corpo será luminoso. Mas, quando for maligno, o teu corpo será tenebroso. Olha, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo está luminoso,
não tendo parte alguma em trevas, estará completamente luminoso, como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. E, falando ele, um fariseu lhe rogou que fosse jantar com ele. E, entrando, assentou-se à mesa. E o fariseu, vendo, se admirou de não se lavar primeiro antes da refeição. E o Senhor lhe disse: Agora, vós fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior de vós está cheio de rapina e de maldade. Insensatos! O que fez o exterior não fez também o interior? Mas dai antes de esmola do que tende, e eis que todas as coisas vos serão limpas. Mas ai de vós, fariseus, porque dizimais a hortelã, e a arruda, e toda sorte de hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Deveríeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, porque amais os primeiros assentos nas sinagogas, e as saudações nas praças. Ai de vós, porque sois como sepulcros que não se veem, e os homens que andam sobre eles não sabem. E, respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe: Mestre, dizendo tu estas coisas, também nos afrontas a nós. E ele disse: Ai também de vós, doutores da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos que não podem suportar, e vós mesmos nem com um dos dedos tocais esses fardos. Ai de vós, porque edificais os sepulcros dos profetas, e os vossos pais os mataram. Na verdade, sois testemunhas e consenteis nas obras dos vossos pais, porque eles mataram os profetas, e vós edificais os seus sepulcros. Por isso também disse a sabedoria de Deus: Enviarei-lhes profetas e apóstolos, e matarão e perseguirão alguns deles, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que foi derramado desde a fundação do mundo. E aconteceu que, estando ele a orar em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. E disse-lhes: Qual de vós, tendo um amigo, e indo ter com ele à meia-noite, lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem, e não tenho o que lhe oferecer. E, se, dentro de casa, o responder, dizendo: Não me importunes, já está fechada a porta, e os meus filhos comigo estão em cama, não posso levantar-me para tos dar? Digo-vos que, se ele não se levantar para lhos dar, por ser seu amigo, pelo menos, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. E eu vos digo: pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e achareis, batei, e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Porque qual é o pai entre vós, que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ou, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. E, expulsando um demônio mudo, sucedeu que, saindo o demônio, o mudo falou, e as multidões se admiraram. Mas alguns dentre eles disseram: Ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será desolado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás também se dividir contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Por que dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu? E, se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulsa os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o homem forte, bem armado, guarda sua casa, em segurança está tudo o que possui. Mas, quando é mais forte do que ele, vem sobre ele e vence-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava, e distribui os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares secos, buscando descanso, e, não o achando, diz: Voltarei para minha casa, de onde saí. E, quando chega, encontra-a varrida e adornada. Então vai, e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e, entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão lhe levantou a voz, e disse-lhe: Bem-aventurado o ventre que te trouxe,
e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus, e aguardam. A isso se ajuntou a multidão, e começou a dizer: Esta geração é má, ela pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas o profeta. Pois, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, também o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração, e os condenará, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui quem é maior do que Salomão. Os homens de Ninive se levantarão no juízo com esta geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui quem é maior do que Jonas. Ninguém, acendendo uma candeia, a põe em lugar oculto, nem debaixo de um alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Portanto, quando teu olho for bom, também todo o teu corpo será luminoso. Mas, quando for maligno, o teu corpo será tenebroso. Olha, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo está luminoso, não tendo parte alguma em trevas, estará completamente luminoso, como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. E, falando ele, um fariseu lhe rogou que fosse jantar com ele, e, entrando, assentou-se à mesa. E o fariseu, vendo, se admirou de não se lavar primeiro antes da refeição. E o Senhor lhe disse: Agora, vós fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior de vós está cheio de rapina e de maldade. Insensatos! O que fez o exterior não fez também o interior? Mas dai antes de esmola do que tende, e eis que todas as coisas vos serão limpas. Mas ai de vós, fariseus, porque dizimais a hortelã, e a arruda, e toda sorte de hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Deveríeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, porque amais os primeiros assentos nas sinagogas, e as saudações nas praças. Ai de vós, porque sois como sepulcros que não se veem, e os homens que andam sobre eles não sabem. E, respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe: Mestre, dizendo tu estas coisas, também nos afrontas a nós. E ele disse: Ai também de vós, doutores da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos que não podem suportar, e vós mesmos nem com um dos dedos tocais esses fardos. Ai de vós, porque edificais os sepulcros dos profetas, e os vossos pais os mataram. Na verdade, sois testemunhas e consenteis nas obras dos vossos pais, porque eles mataram os profetas, e vós edificais os seus sepulcros. Por isso também disse a sabedoria de Deus: Enviarei-lhes profetas e apóstolos, e matarão e perseguirão alguns deles, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que foi derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que pereceu entre o altar e o templo. Sim, vos digo, que será requerido desta geração. Ai de vós, doutores da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes, e impedistes os que estavam entrando. E, saindo ele dali, os escribas e os fariseus começaram a impedi-lo veementemente, e a provocá-lo a falar de muitos assuntos, armando-lhe ciladas, para o apanharem em alguma palavra. E, começando ele a dizer a seus discípulos, estando eles presentes: Guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada é encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Por isso, tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no aposento, será proclamado nos telhados. Digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não têm mais o que fazer. Eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 açarions? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. Antes, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis do que muitos passarinhos. E também vos digo, qualquer que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas, o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas, ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E, quando vos trouxerem às sinagogas, e aos magistrados, e às autoridades, não vos preocupeis com o como ou o que haveis de responder, ou o que haveis de dizer, porque o Espírito Santo vos ensinará, naquela mesma hora, o que convém dizer. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que dívida comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem,
quem me constituiu juiz ou partidor sobre vós? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância dos bens que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todos os meus frutos e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, repousa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos: por isso vos digo, não andeis cuidadosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. A vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que a vestimenta. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem ceifam, e que não têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta, quanto mais vós valeis do que as aves. E qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Se, logo, não podeis fazer uma coisa tão pequena, por que andais ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como crescem, não trabalham, nem fiam, mas eu vos digo que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como um deles. E, se Deus assim veste a erva no campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé? E não procureis o que haveis de comer, nem o que haveis de beber, e não andeis em ansiedades. Porque os gentios do mundo é que procuram todas estas coisas, mas o vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes o seu reino, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque vosso Pai se agradou de dar-vos o reino. Vendei o que tendes, e dai esmola. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca cabe, onde o ladrão não chega, nem a traça consome. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Estejam cingidos os vossos lombos, e acesas as vossas candeias. E, vós, sede como homens que esperam o seu Senhor, quando ele há de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo lhe abra. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Em verdade vos digo que se cingirá, e os fará sentar à mesa, e, chegando-se, os servirá. E, se na segunda ou na terceira vigília vier, e os encontrar assim, bem-aventurados são eles. E isto sabei, se o pai de família soubesse a que hora o ladrão havia de vir, velaria, e não permitiria que fosse arrombada a sua casa. Também vós, estai preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que não cuidais. Então, Pedro disse: Senhor, dizes esta parábola a nós, ou também a todos? E o Senhor disse: quem é, pois, o fiel e prudente mordomo, a quem o Senhor encarregará de dar a sua porção de alimento a tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem, quando o Senhor vier, o achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas, se aquele servo disser no seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os servos e as servas, e a comer e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, e a hora em que não sabe. E castigá-lo-á duramente, e lhe dará a sua porção com os infiéis. E aquele servo que souber a vontade do seu Senhor, e não se preparar, nem fizer conforme a sua vontade, será punido com muitos açoites. Mas aquele que não souber, e fizer coisas dignas de açoites, será punido com poucos. E a todo aquele a quem for dado muito, muito lhe será pedido, e a quem muito se confiar, mais se lhe exigirá. Penseis que vim trazer paz à terra? Não, eu vos digo, mas antes divisão, pois daqui em diante estarão 5 em uma casa divididos, 3 contra 2, e 2 contra 3. Estarão divididos, o pai contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. E dizia também às multidões: quando virdes a nuvem subir do ocidente, logo dizeis: haverá chuva, e assim acontece. E, quando vedes soprar o vento do sul, dizeis: haverá calor, e assim acontece. Hipócritas! Sabendo discernir o aspecto da terra e do céu, como não discernis o tempo presente? E por que também não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, vais com o teu adversário ao magistrado, procura estar de acordo com ele pelo caminho, para que, não sucedendo que te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial,
e o oficial te ponha na prisão. 59 Te fale de lá. Não sairas dali enquanto não pagares o último centavo.